Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo de o rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela do Oriente e viemos adorar. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrares, avisai-me, para que também eu vá adorar. Depois que o viram morrer, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao ver de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os magos do Oriente é um apelido que na época todo mundo sabia que significava. Era mais ou menos como hoje dizer: aquela senhora tem doutorado em Michigan e aquele pós-doutorado em Harvard, ou o meu filho passou no ITA. Todo mundo sabe o que significa, né? Assim naquela época também, porque os magos do Oriente eram os grandes cientistas vindo daquela região do norte do Irã, onde os zoroastras, milênios antes, tinham já feito o berço da civilização moderna. De lá saiu o hinduísmo, de lá mesmo saiu todo o monoteísmo com esta figura de Abraão, ou seja, toda a sabedoria do mundo então conhecido saía deste centro. E deste centro saiu a matemática. A ciência da matemática saiu daí até hoje. E de lá saiu a astronomia. A humanidade conseguia descobrir terras novas e navegar e tal, a partir da ciência deste lugar. Então esses magos eram cientistas, e naquela época ciência e sabedoria eram uma só coisa.
separação só acontece na nossa era, no século XVII. Então, estes, um grupo, nós inventamos três, a Bíblia não se fala em três, se fala no grupo, mas um grupo desses cientistas acertaram em cheio, viram uma constelação, uma estrela nova, entenderam que isto era a virada de uma época e seguiram certinho, aproximadamente 1900 quilômetros, acertaram o caminho. 1900 quilômetros certinho. E aí é o fim do caminho. E aí eles, em vez de continuar usando a ciência e a sabedoria, usam o preconceito. Porque de onde podia nascer uma figura tão ilustre que faz a constelação ir guiar eles 1900 quilômetros, se não numa grande universidade? E as grandes escolas rabínicas, teológicas, óbvio, estavam em Belém, em Jerusalém, e não em outro lugar. Então, o preconceito faz eles parar em Jerusalém, não enxergar mais nem a sabedoria, nem a ciência, e por preconceito vão à procura daquele recém-nascido que vai transformar o mundo. E levam um tempo, e consultam, e pesquisam, e fazem de tudo, até finalmente ter que se conformar com isso. Olha, vocês estão no lugar errado. Aqui é o lugar do templo, das universidades. A novidade nasceu 8 quilômetros daqui. Jerusalém a Belém, 8 quilômetros. Mais ou menos a mesma distância que da Praça dos Três Poderes até aquelas plaquinhas de praça, lá no fim da L4 Norte, no meio da rua, lá no fundo da UNB. A distância é bem parecida, né? Belém e Jerusalém. Nós, todos, ou a maioria, fizemos os nossos planejamentos do ano novo. Este ano eu vou fazer. Este ano eu vou mudar. Este ano eu vou encaminhar. E eu, por sinal, vou fazer isso no sábado que vem, no nosso grupo. Há 5 anos. No nosso planejamento, o que costumamos fazer? Até a ciência, né? Daí a gente vai levantar os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e os pontos críticos. E, claro, evitar os fracos, os críticos, estimular as fortes e as oportunidades. E aí, todos nós fizemos isso bonitinho. Como foi o dia 30 de dezembro do ano passado? Quanto disso se realizou? É porque você é fraco? Que você não conseguiu fazer os bons propósitos do início do ano? Eu acho que não. É que você planejou com os magos, com preconceito.
É interessante que eu tenho quase 50 anos, até o dia que eu parei, de atendimento a pessoas. São pouquíssimas pessoas que me procuraram, psicólogo e tal, que vêm nos contar a verdade. Normalmente, todo mundo, sem perceber, nas primeiras conversas, mente. Desvia o assunto. Foge. Estabelece os seus pré-conceitos. O meu filho precisa de mim. A minha mãe não consegue viver sem mim. O meu pai não sei o quê. E por aí vai. Criamos uma fantasia de preconceitos sem base na realidade e queremos confirmação em cima destes preconceitos e neles achamos que vamos encontrar o que hoje chamamos de felicidade, realização. Amigo, a tua verdade é 8 quilômetros distante daquilo onde você está procurando. Abre o olho. Abre mão dos seus preconceitos. Por mais santos e puros e lindos que sejam. Eu não estou dizendo que preconceito sempre é algo ruim. Não. Muitas vezes, tanto assim que dê exemplo, né? Cuidar da minha mãe, cuidar dos meus filhos, e por aí vai. Mas não é verdade que os senhores devem ter escutado muito também já, né? Eu vou ser feliz quando eu tiver passado por um bom concurso. Aí passou pelo bom concurso e eu vou ser feliz quando eu encontro um bom homem para casar. Aí casou, e eu vou ser feliz quando eu vou ser mãe. Daí, eu vou ser feliz quando minha filha casar. Ou melhor, passar por um bom concurso, casar, ter os filhos. E finalmente eu vou ser feliz quando minhas netas Mas não é bem assim que nós planejamos e procuramos nos realizar de uma ou outra forma? Todo esse caminho é pré-conceito. Da onde você tirou a ideia que você só pode se realizar enquanto pessoa ter passado por um concurso? Se a vida, 8 quilômetros daí, te criou para ser uma artista plástica e criar obras e vender na Feira da Torre. Quem te garante que você na Feira da Torre, com 1/3 que você ganha agora, não seja mais feliz do que com os 2/3 a mais que você tem agora e não se sente realizado? A tua salvação não é fruto dos seus preconceitos. A tua salvação é você abrir-se para as possibilidades, e todas as possibilidades são incertezas, portanto críticos, e quando então você com as possibilidades, aceitando a insegurança do crítico, você tenta caminhar por caminhos novos. Não é no lugar onde a estrada já está pavimentada e lá tem já um templo pronto que você vai encontrar
a sua resposta. O atual Papa, desde a primeira viagem dele ao Rio de Janeiro, já pregou esta palavra: igreja em saída. Uma igreja de mesmice, como aquela que estamos praticando neste momento, não traz salvação. Não traz salvação. É quando você sai daqui e consegue ver alguém que talvez te incomoda, mas você enxerga nesta pessoa a pessoa humana, criatura de Deus, amada por Deus, e você pega a mão dessa pessoa e dá um beijo na mão dela, eu lhe garanto, você vai largar a mão e você vai sentir uma felicidade que você talvez nunca sentiu. O caminho da salvação tem outros métodos, tem outros meios, tem outro conteúdo do que aquilo que as organizações sociais, inclusive a igreja, pregam, vivem e propõem. Torna-se mago da sua vida, sábio e consciência. E quando o preconceito te faz perder o rumo, abandona o preconceito e a estrela vai reaparecer e vai te encaminhar exatamente para aquele lugar onde a tua salvação te espera. Creio em Deus Pai, Senhor, que amemos e por toda parte com a nossa luz celestial, para que possamos contemplar com olhar puro e viver com um amor sincero o mistério que nos destes participar. Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Nossa sua face se compadeça de vós. Volve seu rosto para vós, vos dê a paz. Que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desde o início da sua existência, a sua estrela brilha. Quando você não a enxerga, não vai correndo atrás procurá-la por tudo que é câmera. Não vai encontrar, porque o problema é que você está cego. Então, abre mão do preconceito que te cega e você vai voltar a enxergar a sua estrela. E em paz, que o Senhor se voltou. Graças a Deus.